Quem eu sou? Sim. Sou uma voz que clama no deserto. A gente vai entrevistar um irmão que é adventista. Um caso que aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás. E a pergunta ficou: o que aconteceu com este caso? Qual é a história? Por que chegou naquela situação? Né? Então, é importante dar voz a essa pessoa. Principalmente pelos eventos, principalmente por tudo o que ele passou. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando, mas hoje nós vamos contar essa história aqui e ele mesmo vai dar a própria versão dos fatos e vai esclarecer o que aconteceu. O Pablo Ferrari, ele é um irmão adventista, ele ao questionar o adventismo, ao questionar a forma com que a liderança estava lidando com as próprias crenças, com as próprias doutrinas. Ele foi ali expulso, foi agredido, literalmente agredido, por pastores e por líderes dentro da igreja. Então, é muito importante que você fique aqui conosco até o final dessa entrevista, para que você entenda essa história melhor, certo? A gente vai explicar essa história, como que sucedeu e depois de 5 anos como que está o Pablo Ferrari. Então, de acordo com o que tu está falando, a Ellen White veio para esclarecer alguns pontos que as pessoas não entendem na Bíblia. É isso que você está tentando dizer, é isso? Não, não é exatamente isso. É um pouco mais que isso. Por quê? Então agora a igreja ela tem como se fosse um poder a mais. Antes ela tinha só uma espada, agora ela tem um míssil no Novo Testamento. E eu acredito que Ellen White seria tipo uma bomba atômica, né? Olá, meu querido irmão que está criticando os meus vídeos, ou aqueles que não estão entendendo o que está acontecendo. Quem você acha que está afastando as pessoas do mundo da nossa igreja? Quem você acha que está causando escândalo? Quem você acha que está impedindo as pessoas sinceras de conhecer a verdadeira verdade adventista e de Deus na Terra? E eu me senti um peixe fora d'água dentro da igreja adventista, querendo viver Ellen White, e não podia viver, não podia pregar, não podia fazer nada. Então eu sofria muito, uma angústia terrível ali por conta disso, né? Nós também, como aqueles que estavam em Jerusalém, nós devemos sair das cidades para lugares isolados nas montanhas. É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito em Ellen White. Eu não sou falso adventista, eu sou adventista nominal, eu sou verdadeiro. Isso é ser adventista verdadeiro, é você seguir. Se você não acredita em Ellen White, para de ir na igreja adventista. Esses templos aí não são seus, não é do engano. É impressionante como eu era podado, né, pelos pastores, pela liderança, porque sempre que eu ia pregar Ellen White, eles falavam que não podia pregar. Ali eu comecei a entender que eu estava sendo enganado na própria igreja adventista. Então por isso que eu vejo que a igreja também não quer Ellen White, porque ela é muito clara, ela declara os pecados deles, entendeu? Então eles querem esconder Ellen White, apesar de dizer que ela é uma profeta. Porque é o seguinte, eu vi que eles estavam expondo isso para o mundo e dizendo assim, olha, nós adventistas acreditamos assim, nós pregamos isso porque essa é a verdade. E aí eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que me levantar também nas redes sociais, eu tenho que me levantar no meio das pessoas da igreja e falar, gente, isso está errado. A pergunta que eu quero te fazer em cima disso, então, é clara e objetiva. Você sabe que a igreja adventista foi fundamentada, desculpa a expressão, ela foi fundamentada em cima da visão de Ellen White sobre um povo remanescente que levaria a última mensagem. Em um dos teus vídeos, você deixa muito bem claro de que mais de 90% da igreja não segue o que Ellen White fala. Sendo isso, será que de fato essa é a igreja? Como é que é? Mais de 99,999 mais um pouco de 9. Nós falamos da primeira agressão, mas a segunda, para quem viu, ela foi mais chocante. Eu vou ser bem sincero, por quê? Porque você se viu numa situação em que você literalmente teve que correr, e pelo que a gente percebe, foi muita gente que se colocou por cima de ti. A pergunta que eu faço é,
Tu temeu pela tua vida naquele momento? Se ela determinou que a igreja adventista seria a igreja a levar a mensagem, e a igreja não está levando a mensagem porque exatamente não segue as instruções dela, não cria uma dúvida em você se de fato essa igreja é a igreja verdadeira? A maior dificuldade em iniciar este documentário foi tentar explicar como tudo começou. Por isso, preste muita atenção e reflita sobre todos os fatos e questionamentos apresentados. O que vem à sua mente quando a palavra igreja é mencionada? A definição de igreja pode variar dependendo do contexto, mas em geral, podemos abordá-la sob 3 perspectivas principais. 1. Do ponto de vista religioso, igreja é uma comunidade de fiéis que compartilham a mesma fé e se reúnem para adorar, celebrar rituais e viver em conformidade com ensinamentos religiosos. No cristianismo, refere-se tanto ao conjunto dos seguidores de Cristo quanto ao local físico onde ocorrem os cultos. 2. Do ponto de vista institucional. A igreja também pode ser vista como uma instituição organizada, com hierarquia, doutrinas e tradições próprias. Nesse sentido, ela exerce um papel social e político, além de espiritual. 3. Biblicamente. No cristianismo, a igreja é frequentemente entendida como o corpo de Cristo, composto por todos os crentes que formam uma unidade espiritual, independentemente de denominações ou locais específicos. Nos dias atuais, é comum encontrar igrejas em quase todas as esquinas que se enquadram mais nos pontos 1 e 2. Contudo, algumas preferem não revelar o propósito do ponto 3, caminhando em direção ao sectarismo. Este documentário traz imagens fortes que irão fazê-lo refletir sobre a conduta que sua igreja adota em suas crenças, ideologias, rituais e práticas doutrinárias. Um dos temas mais abordados e explorados pela religiosidade moderna, e o principal motivo que faz com que qualquer cristão se achegue a uma congregação, é a fé. Mas qual é a definição de fé? Segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo ensinou: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. De maneira mais ampla, fé é a crença ou confiança em algo ou alguém, geralmente sem a necessidade de evidências concretas ou provas empíricas. No contexto religioso, fé refere-se à confiança em divindades, escrituras ou ensinamentos espirituais, mesmo sem confirmação direta. Fora do contexto religioso, a fé pode ser uma crença em princípios, ideais ou pessoas, baseada na confiança e convicção pessoal. Quando nos colocamos em uma posição de crença no meio cristão, consideramos que Deus é o centro da nossa fé, e que a Bíblia é a sua palavra revelada. Todos os seus escritos foram inspirados por Deus e deixados para nós como um manual a ser seguido. No entanto, ao longo dos séculos, surgiram movimentos que quebraram essas regras, desconsiderando a Bíblia como a única fonte de revelação. Esses movimentos trouxeram falsos profetas com visões e práticas doutrinárias, que são impostas como regras condicionais à salvação de seus membros. O caso que será apresentado a seguir precisa ser entendido dentro desse contexto. Trata-se de uma pessoa que exerceu sua fé com base no que absorveu da maior autoridade doutrinária que fundou o Adventismo. Antes de qualquer julgamento, é preciso compreender que o fato de alguns membros não seguirem à risca tudo o que Ellen White determinou para a única igreja remanescente de Deus nos últimos dias na Terra, não exclui o direito de questionarem a denominação pela hipocrisia de não praticar o que foi estabelecido por ela. Diante disso, voltamos à pergunta inicial. O que é igreja para você? Agora, você verá imagens que talvez o façam refletir sobre os pontos apresentados acima. Alguns de vocês já devem ter visto na internet alguns vídeos
de um irmão, não sei se desequilibrado ou mal intencionado, eu não posso dizer realmente o que está acontecendo, mas só Deus pode julgá-lo, que tem saído por igrejas aí afora, provocando as pessoas, e entre outras alegações, dizendo o seguinte, que os anjos que separarão o trigo do joio, ou seja, os bons dos maus cristãos, são os seres humanos que Deus quer usar hoje, como ele, diríamos assim, para apontar os erros da igreja e poder fazer uma separação entre trigos que vão seguir as orientações dele e o joio que não vai seguir as orientações dele. É que ele era... Propaganda pra nós? É porque pra escola de... Como é que é? Você tá fazendo propaganda pra nós? Pai, você acha que eu vou fazer propaganda de um negócio desse aqui, cara? Jamais. Não deixei eu... Eu vou ter que pedir pra você... É assim que a gente é tratado, pessoal. Quando a gente mostra o erro, tá vendo? E é funcionário aqui da associação. Tá vendo a atitude? Essa é a atitude dos covardes. Você? Quem eu sou? Sim. Sou uma voz que clama no deserto. Olha só, pessoal. Olha o que eu tô. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, fui agredido pelo pastor. Tá vendo? Foi agredido. Hã? De verdade você vai me agredir? É? Você é pastor da igreja? De verdade. Você é pastor? Você vai me agredir agora? Você não vai me agredir. Tá vendo, pessoal? É assim que a gente é tratado quando a gente vem pra igreja adventista. É desse jeito, ó. Só porque eu tava mostrando o DVD que tá trazendo bateria pra dentro da nossa igreja, essas músicas erradas. Então é assim que a gente é tratado. Tá vendo? Bom, pessoal, estou aqui na associação Tá vendo como é que age esse da pessoal Igreja aí, ó? Adventista. Olha só Olha só quantas como é que pessoas eles vieram agem. aqui para me expulsar Olha como é que eles da agem. associação. Eu sou membro da Igreja Adventista, estou sendo Certo. expulso da associação Adventista. É assim que eles tratam a gente. Detalhe, vocês expulsaram um membro da igreja. Olha aqui, ó. Estão todos aqui, ó. Tá vendo aqui? Como é que é? Então aqui, ó. Vocês me expulsaram e me agrediram e tá registrado aqui, ó. O pastor da igreja, ele me agrediu, aquele ali, ó. Tá? Não, não tô querendo conversar agora não. Eu fui agredido. Eu fui agredido dentro de uma associação. Quanto mais eu tenho, mais eu tenho certeza que essa igreja verdadeira ela observa. Quanto à música que você não gosta, eu também não gosto. Eu seguramente grande parte disso, tá? Agora é o seguinte... Calma aí. Você conhece a White. A White diz que até para os tempos socialistas você vai ter. Então, a música ruim, a música boa vai ter. Não adianta combater ou não combater, que ela vai ter. E vai ter a música boa também. Não adianta combater, porque ela vai ter. Porque ela White previu. Mas só admite que tem música errada. Olha, eu tive a felicidade de estudar. Não estou filmando tudo, mas não quero que isso Não, quero que vai me botar em polêmica. Eu não quero polêmica. Não. Ele está aqui para criar. Eu sei. Não, pode ficar, eu conheço. Não, desliga. Você não vai desligar? Eu estou te pedindo para desligar. Você não vai desligar? Desliga que vai voltar e não estou brigando. Desliga. Você está pedindo isso aí. Peraí. Tá, eu só queria terminar antes. É o seguinte, eu fiz uma pergunta, se eu sou irmão em Cristo, né? O objetivo aqui... Isso, o objetivo não é te prejudicar. O objetivo é fazer o seguinte, você é uma pessoa influente na igreja, eu creio que Jesus quer voltar, e a gente tem que se unir para fazer Jesus voltar, certo? Então assim, eu fui espancado nessa igreja aqui, até hoje ninguém foi condenado ou coagido pela igreja, né? Isso fingiu que não existiu nada. Só que isso não é o mais importante, por quê? Porque os problemas da igreja vão existir se tiver desunião. E tem desunião por causa de pessoas influentes como você que dizem coisas e depois as pessoas não entendem. Então eu tô aqui querendo esclarecer uma coisa, não é te difamar nada. O que você disse é simplesmente que já está divulgado, que as pessoas tinham que resolver no voto, entendeu? Então eles podem ver o meu vídeo e tirar as dúvidas lá, né?
Mas por que Mas você não assim, poderia explicar? Não, dessa forma não vou explicar. A pergunta é a seguinte, se Ellen White diz que não devemos votar, por que você diz para resolver no voto? Você não entende que Ellen White fala para não votar? Pablo, eu queria que você me respeitasse, eu não vou gravar vídeo com você. É. Porque eu já tive dissabores com isso, as pessoas depois distorcem o material. Não, você tinha que explicar, eu fiz por lá mesmo. Não vou distorcer. Não, mas eu prefiro não fazer dessa forma. Não, E acho que você pode respeitar também, né? É as suas palavras, você que vai... Não, mas para promover o canal, para distorcer a informação, acho que não vale a pena isso. Causa mais divisão do que aquilo que você está querendo abordar. Mas eu não vou mexer no vídeo. Vai ser a sua palavra. Mas eu estou pedindo só respeito para comigo, né? Eu não quero participar desse tipo de coisa. É. Tem várias pessoas aguardando aqui, pastor. Falou, valeu. Tá bom, obrigado. Tá aí, pessoal, infelizmente, quando eles são questionados por aquilo que eles fazem, nos vídeos deles, eles não têm coragem depois de responder, né? Então tá mais uma vez provado aí, a incoerência reina na igreja adventista. Quando eles são questionados, eles fazem isso, eles ficam calados, eles fingem que não é com eles, não querem responder, infelizmente, né? Quem não deve, não teme. Quem tem a verdade vai falar. E tem muito texto de Ellen White falando para não votar. Por que ele disse para resolver no voto? Né? Só vocês clicarem no vídeo dele, vocês vão ver. Quando teve a greve dos caminhoneiros, ele falou que tinha que resolver no voto. E Ellen White é contra a votação. Mas você viu como é que eles fazem, né? Eles simplesmente se calam. Eles não têm coragem de falar o que eles pensam quando são questionados. Eles querem enganar a massa, entendeu? Para a massa, para a TV Novo Tempo, eles fazem os vídeos dizendo para o pessoal votar na direita e tal, mas quando eles são questionados, aí eles não tentam falar nada, né? Eles não querem falar, não querem se defender. Então é lamentável, mas essa é a realidade da igreja. São esses homens covardes que lideram a nossa igreja, homens covardes. Diante do que aconteceu comigo, que eu fui espancado aqui na igreja, ninguém quis se manifestar, ninguém se pronunciou, ninguém me pediu desculpa até agora, né? Eu estou aqui na igreja que eu fui espancado, o pastor que viu tudo está ali, todos fingem que não aconteceu nada, que não existiu nada, né? E aí agora o pastor Michelson Borges mostrou mais uma vez que a liderança que nós temos, que a igreja adventista tem, é covarde, eles se acovardam, né? E não tem coragem de dizer o que realmente eles pensam. A voz de prisão o quê, rapaz? Eu tô agredindo? Eu tenho a prova que eu fui agredido. Então é assim, pessoal. É assim que a gente é tratado. Quando vem numa igreja adventista falar a verdade, eles tratam a gente assim. Então toma cuidado, tá? Pessoal, vamos assistir o culto. Se você colocar a nossa imagem, eu vou denunciar você. Isso. Você não pode usar Tá vendo como é que é? Só desse jeito, olha só a ira e a agressividade desse povo. Tá vendo como é que é? Algum pastor da igreja quer falar sobre essa agressão que eu recebi? O senhor é pastor da igreja, o senhor quer falar sobre essa agressão? O que aconteceu? Vamos assistir o culto. Tá vendo? Eles têm essa atitude covarde. Eles não têm coragem de falar. Olha só. Para! Ai! Ai! Para! Ai! Ai! Para! Para! Em nome de Jesus! Calma, para, cadê o para, calma aí, para, você levou, para, calma, fica calmo, irmão, eu vou falar com safado, eu vou falar com você, silêncio, pô, eu vou falar com você uma vez só, então preste atenção, abra a mão, deixa o pessoal pegar o celular, senão eu vou lhe detonar aqui. Tá ouvindo? Calma, por favor, para. É crente, tá ouvindo, pessoal. Tá ouvindo, pessoal, por favor, para. Eu vou morrer, para, por favor. Agora o que é que ele fez lá dentro? Nada, eu não fiz nada, eu fui agredido, por favor. Quem lhe agrediu? Por quê? Por favor, eu fui agredido, senhor. Então, senhor, que eu não consegui ver, eu machucando, senhor, machucando, senhor, machucando.
Eu só tenho muito Cristo. Não, faz só que você foca. Cadê a imagem? Por favor. Não volta aí, não. Volta aí, não. Não volta aí, não. Pera aí, eu vou levantar. Para. Cadê o celular? Para, eu vou levantar, pessoal. Para, eu tô de celular. Tudo bem. Pera aí, pessoal. Vira. Para aí. Bora, para. Bota a mão pra lá. Para. Gente, não tem um pastor aí. Eu não fiz nada com ninguém. Mas eu não fiz nada pra ninguém. Calma. Eu não fiz nada, gente. Gente, foi ao vivo. Eu não fiz nada pra ninguém. Para. Para, pelo amor de Deus. Eu sou irmão de vocês. Eu posso estar errado, mas eu sou irmão de vocês. Aí tirou o pessoal, levanta aqui, vem. Sai da igreja. Cara, pelo amor de Deus. Vai abordar o irmão, não fiz nada contra você. Não dentro da igreja, lá fora. Tudo bem, eu errei, mas olha só como é que vocês estão me tratando. Poxa, ninguém vai tocar nele. Eu sou irmão de vocês, eu não tive paz, gente. É só a gente que é. Eu tô fazendo isso com o meu coração, não é contra vocês. Caiu lá, gente, caiu. Pelo amor de Deus, gente. Não tá, para, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então para. Eu vou embora, mas para de me... Para, por favor, dá licença, dá licença. Dá licença, pessoal, não tô fazendo nada. Para, por favor. Segura. Para, demônio. Para, por favor. Chama a polícia. Eu tô sendo... Chama a polícia. Pessoal, chama a polícia. Chama a polícia, não tá, caiu lá, pegaram. Eu tô sendo apanhado. Pessoal, por favor. Olha só, gente. Para, eu tô sendo agredido. Chama a polícia. Pessoal, chama a polícia. Você tá comigo, não. Agora não foi nada. Vai embora. E aí, Pablo, como é que você tá? Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Que bom te ver depois de um tempo, né? Eu te vi somente na internet, não sabia como é que estava a tua vida, e aí depois, nesses últimos dias, eu vi que você entrou numa atividade de novo. Então, eu disse, eu vou tentar um contato. E a gente conseguiu um contato, né? E eu quero aqui te dar uma oportunidade que muitos não te dão, que é de te dar a voz. O que eu gostaria é que você tivesse a voz para explicar o ocorrido e o que aconteceu. Antes de tudo, diga para o povo aqui quem é o Pablo Ferrari, fala um pouco sobre você, sua idade, o lugar que você mora. Pode fazer uma pequena introdução aí a respeito de você para o pessoal te conhecer. Pablo Ferrari, ele é terceiro anjo, né? Eu sou terceiro anjo, me considero terceiro anjo, que é o povo que está colocado no Apocalipse como aquele que vai dar o último evangelho na Terra, que vai proclamar o último evangelho na Terra. Então, eu me considero terceiro anjo, cristão, adventista do sétimo dia. Então, hoje eu sou isso, né? Pablo é terceiro anjo, é cristão e é adventista. Mas o Pablo também é pai do Gabriel, da Sara e da Rebeca. E também sou casado com a Maiara. E eu nasci em Aimorés, Minas Gerais, né? Mas desde pequeno comecei a rodar o mundo, então morei em vários lugares, morei em Belo Horizonte, morei em Belém do Pará, morei em São Luís do Maranhão, morei no Espírito Santo a minha infância, morei na Europa durante 7 anos, morei em Brasília. Atualmente eu estou em Itaiobeiras, Minas Gerais. E hoje eu sou sitiante, né? Eu já fui vendedor, já trabalhei. O que eu mais fiz na vida foi vender livros, né? Fui comportor. Então, foi a minha maior atividade assim, de trabalho. Mas hoje eu sou sitiante. Eu vivo do que eu produzo aqui no sítio e vou na cidade às vezes, né, para comprar alguma coisa. Mas basicamente estou vivendo aqui da roça. Entendi. Quantos anos você tem, Pablo? Tenho 43 anos. 43 anos, certo. Ô, Pablo, conta para nós aqui
como que iniciou a sua jornada cristã até conhecer o Adventismo, se é que, eu não sei, tudo que eu estou perguntando aqui é novidade para mim também, ou se você nasceu num berço adventista. Eu gostaria de saber como que foi a tua introdução até chegar no Adventismo. A gente pode trabalhar até esse ponto, e depois a gente vai continuar essa conversa. Eu nasci na igreja, só que eu acredito que eu me tornei adventista na Europa. Quando eu tinha 19 anos, eu fui para a Itália, e lá eu tive uma prova, né, com relação ao sábado. Eu tive que sair do emprego que eu ganhava super bem e não gastava nada, porque a empresa pagava tudo. Era do marido da minha mãe essa empresa, então ganhava super bem. Eu ganhava $4 mil no ano, $4 mil no ano 2000, então era muita grana, né? Eu lembro que no primeiro mês eu já comprei uma moto. Mas aí ele, depois de um mês e meio que eu estava trabalhando, ele me obrigou a trabalhar no sábado. Eu trabalhei o primeiro sábado, porque eu não queria perder aquele emprego, aquela oportunidade. E aí, no segundo, eu não fui para o trabalho e ele já me tirou do serviço, me levou para casa e falou que eu tinha uma semana para sair de casa. Então, eu achei que não ia acontecer isso, né? Porque minha mãe falou que ia me proteger e tal. Mas quando ele chegou, minha mãe não estava em casa, ele me tirou de casa e eu não pude mais voltar para casa. Então, eu fiquei 2 dias na rua, na Itália, fazia muito frio. E ali eu tive um encontro com Deus. Eu estava numa praça. Foi a primeira vez que eu senti Deus totalmente, assim, né, de uma maneira especial. Eu estava sentindo muito frio. E aí eu comecei a reclamar com Deus, né, brigar com Deus, falar: poxa, Deus, por quê? Por que eu estou aqui nessa praça? Por que eu estou passando por isso se eu fui fiel, né? E aí eu reclamando ali com Deus e sentindo muito frio, e eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, eu senti tipo um fogo atrás de mim. E antes de eu ir para a Itália, aqui no Brasil, tinham matado um mendigo, né, atirando fogo nele na rua. Aí eu pensei que estavam jogando fogo em mim. Na hora que eu abri o olho, eu olhei para trás, era o sol batendo nas minhas costas. Eu fiquei 6 horas orando, não sei como, não sei se eu dormi durante a oração, não lembro o que aconteceu. Eu sei que eu não conseguia dormir, estava tremendo de frio e, de repente, o sol batia nas minhas costas. E, a partir dali, eu comecei a ter uma experiência melhor com Deus, porque eu queria saber os porquês, entender tudo, né? Eu tinha perdido meu pai com 15 anos aqui no Brasil, e aí várias coisas difíceis na minha vida, tudo era muito difícil. Para as outras pessoas eu vi que era muito fácil, mas para mim era muito difícil. E aí, nessa busca que eu estava de Deus, eu fui em várias igrejas, né? Eu fui na igreja, não fiquei só na Adventista, eu queria conhecer, queria saber se eu estava realmente na verdade. E aí eu fui para a igreja dos Testemunhos de Jeová, que começaram a me ajudar muito. Logo vi que não era o caminho, né? E ali começou também não só a minha busca, mas ali eu comecei a entender que eu estava sendo enganado na própria igreja adventista. Com esse contato que eu tive com os Testemunhos de Jeová, vendo a experiência deles como cristãos, né, como pessoas que servem a Deus do modo deles, eu vi que eu estava muito atrás, que eu não era um cristão verdadeiro, que eu não tinha comunhão com Deus, que eu não tinha... Porque ali, pelo menos, os que eu conheci, eles focam mais na vida cristã, né? Então, eles se encontram todos os dias, eles pregam todos os dias, eles trabalham só meio período e o resto eles vivem para Deus. Eu achei aquilo maravilhoso, aquilo muito lindo. Eu tive o desejo de me tornar um Testemunho de Jeová, porque eles estavam sempre unidos, né? Muito amigos, e eles me ajudaram muito, mas a questão do sábado pegou. E quando eu fui na igreja adventista pedir uma explicação para o pastor, eu vi que eu estava sendo enganado, porque o pastor me ensinou errado a me defender sobre o sábado, né? E aí eu sozinho fiquei estudando, e eu conheci uma verdade, foi a primeira verdade que eu conheci sozinho da Bíblia, que foi a questão da lei em Efésios e Colossenses. Foi a primeira vez que eu consegui entender um assunto, questão do sábado também. E quando eu fui conversar com os Testemunhos de Jeová, eles não aceitaram, eu também não aceitei os argumentos deles, e assim eu fui buscando, né, querendo saber, porque eu comecei a ter dúvidas se realmente eu estava no caminho certo, e comecei a frequentar várias igrejas, Assembleia de Deus, outras igrejas também, mas acabei ficando na Adventista, né? É um pouco longa a história.
Eu não sei se eu já respondi, eu nem lembro assim direito. Eu sei que eu me empolguei aqui nos pensamentos. Tá tudo bem. Eu quero te deixar, eu quero que você saiba e que o público de casa saiba que eu não quero te atrapalhar, eu quero te deixar à vontade. Você fica à vontade para falar. Eu acho que sim, de fato, você já respondeu a primeira pergunta, mas eu acredito que você já está entrando na segunda, então eu vou falar ela e tu continua a tua história, tá tudo certo, tá? Porque a segunda pergunta era qual é o tipo de nível de envolvimento que tu teve no Adventismo e se tu teve cargos, entendeu? Essa é a segunda pergunta, mas eu acho que você já está mais ou menos abordando mais ou menos isso daí. Eu estou indo para a resposta já, porque então eu comecei a entender muito da Bíblia e comecei a estudar Ellen White. Eu nunca tinha estudado os livros de Ellen White, né? Eu só estudava a Bíblia. E eu odiava estudar a Bíblia. Eu não gostava. Eu começava a sentir dor de cabeça, eu começava a ficar agitado, né, ansioso. E aí eu nunca conseguia passar mais de 5, 10 minutos lendo. Eu fingia que lia, fingia que estava com Deus, mas não estava. E ali, vendo os testemunhos de Jeová, vendo outras igrejas e vendo a minha experiência de entender melhor a Bíblia, mais ou menos aos 20 anos, eu comecei a pregar. Começaram a me chamar na igreja adventista para pregar numa igreja, depois em outra. E eu comecei a frequentar um grupo que estudava muito Ellen White, né? E esse grupo começou a me convidar para vários lugares. Eu fui para a Suíça, fui para a Itália, em vários lugares pregar. Só que esse grupo era um grupo dissidente, e eu era meio que o pregador mirim desse grupo, entendeu? E eu não sabia direito que eles eram dissidentes, depois eu comecei a perceber e entender, até que eu me batizei nesse grupo. Eu fiz um batismo lá no Rio com esse grupo, né? Que eles falam que a igreja adventista está errada e que a gente tem que seguir a ideia deles, né? Então, eu me batizei nesse grupo, só que aí eu fiquei muito angustiado, com muitas dúvidas ainda se a igreja tinha caído ou não, se realmente eles estavam certos. E aí eu fugi para o Brasil. Eu comprei uma passagem para o Brasil, fugi e fui parar lá no UNASP, no curso de teologia. E aí eu fiquei lá 2 meses, né, escondido dentro do prédio. Os alunos levavam comida para mim e eu fiz muita amizade ali com eles. E aí depois eles souberam que eu estava ali, me aceitaram, deixaram eu ficar lá. Eu fiquei uns 2 meses ali no NASP, né? Tipo, eu não tinha dinheiro para pagar nada e eles deixavam eu comer e tal. E foi muito bom, porque eu tive contato com os alunos, né? Aí eu pude aprender mais. E foi ali que eu tive o desejo de começar a comportar e fazer também teologia, entendeu? Então, acho que está respondido. Cargo, eu tive depois disso, né? Eu tive alguns cargos. Eu fui ancião de igreja. Eu fui, enquanto eu estava fazendo curso de teologia, eu cuidei de uma igreja, né? Como ancião. E era tipo no lugar do pastor, assim. Eu pastoreava a igreja, né? Durante mais ou menos uns 6 meses, eu fiz isso no 2º ano de teologia. E tive alguns outros cargos, mas, tipo, quando era mais novo também, mas era tipo eu não lembro, assim, que cargo que eu tinha, acho que era diácono, assim, que eu tinha, com 16, 17 anos. Entendi. E diz uma coisa, você começou essa imersão de busca, conhecimento, como você falou, estudou muito. Eu sei que você tem um conhecimento muito grande em Ellen White e o que ela escreveu, né? Então, mediante isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, que é a seguinte: qual foi a sua maior dificuldade em seguir as orientações deixadas por Ellen White e as 28 doutrinas fundamentais da igreja? Qual foi a sua maior dificuldade, o que você enfrentou, né, neste quesito de seguir o que ela fala e seguir as 28 doutrinas da igreja, enquanto membro registrado na igreja adventista, né? Então, foi muito difícil, porque desde o início, né, foi muito difícil. Porque, assim, eu vi que aquele ministério dissidente estava errado, mas quando eu vim para a igreja já com conhecimento de Ellen White, querendo praticar o que ela fala, né, eu vi que fica muito difícil você conseguir viver o que Ellen White fala. Porque eu descobri que a igreja não vivia Ellen White. E também, só para você ter uma ideia, né, até os 19 anos eu nunca tinha lido Ellen White, eu nunca tinha sabido nada de Ellen White. Ninguém tinha me explicado, ninguém tinha falado nada. Se tinha falado,
foi muito rápido e pouco tempo, eu nem consegui entender nada. Então, eu quando comecei a entender, depois dos 20 anos que eu comecei a ler, eu comecei a gostar muito e querer viver o que ela falava, mas é impressionante como eu era podado, né, pelos pastores, pela liderança, porque sempre que eu ia pregar Ellen White, eles falavam que não podia pregar. Sempre que eu queria viver Ellen White no meio das pessoas, porque eu parava de pregar para ter uma boa convivência, mas aí eu era julgado, criticado e deixado de lado, né? As pessoas faziam bullying comigo, impressionante, era terrível. Então elas riam, elas zombavam, elas criticavam, e eu me sentia um peixe fora d'água, dentro da igreja adventista, querendo viver Ellen White, e não podia viver, não podia pregar, não podia fazer nada. Então eu sofria muito, uma angústia terrível ali por conta disso, né? Eu entendo. Eu quero pedir desculpa para os irmãos que a conexão ela não está muito boa, mas eu compreendo e eu sei que não tem muita coisa para fazer, porque o irmão Pablo ele está retirado, literalmente, está num lugar bem retirado, aonde o teu sinal não deve ser muito bom e você deve estar usando dados móveis, certo? Você não tem Wi-Fi. Você está usando dados móveis, né? Estou usando Wi-Fi, só que é fraco, né? É fraco? É. Entendo. Não, fica tranquilo. Então, só para os irmãos entenderem por que está assim. Mas o que a gente está captando é o áudio e o conteúdo, e isso é muito importante, tá? Então, fica com a gente aqui, que tem muita história para a gente contar aqui. Irmão Pablo, levando em conta isso que você falou, tá? Eu tenho uma outra pergunta. Você acredita... Mas deu para entender tudo que eu falei? Ou cortou alguma coisa? Deu para entender. Deu para entender, e essa pergunta agora ela é complemento, tá bom? Complemento do que você falou, por isso que eu estou te perguntando. Você acredita que a união entre a Bíblia e os escritos de Ellen White são necessários para a compreensão do Evangelho? Ou a gente pode escolher somente a Bíblia? Qual é a tua crença em cima disso? Eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta, né? A gente precisa do Novo Testamento? Ou só o Antigo Testamento basta para a gente ser cristão? Se a gente for analisar dessa forma, todo mundo vai responder, todas as igrejas, todos os cristãos vão dizer que sim, que a gente precisa do Novo Testamento, porque ele é fundamental para fazer a gente entender como se comportar no Novo Testamento, né? Numa nova era, no novo tempo, com a vinda de Cristo e tudo mais. Você vê que quando Cristo ele aumenta a informação no Novo Testamento, fica mais claro, fica mais fácil, né, de viver o Evangelho. Então, agora a igreja ela tem como se fosse um poder a mais. Antes ela tinha só uma espada, agora ela tem um míssil com o Novo Testamento. E eu acredito que Ellen White seria tipo uma bomba atômica, né? Então, é uma coisa necessária, que é da vontade de Deus, para que aumente a força, para que a igreja alcance ainda mais resultados, para que ela chegue ainda mais longe na fé, né? Eu não vejo os escritos de Ellen White como determinantes para a salvação. Por quê? Nesse sentido, não precisaria dos escritos de Ellen White, porque só uma palavra de Deus, se a pessoa entendesse só um A de Deus e praticasse aquilo, já estaria salva. Tipo o ladrão na cruz, né? Ele não precisou saber o Novo Testamento para ser salvo. Mas o que acontece? Eu creio que é fundamental para a gente poder viver o dia a dia, vencer as batalhas, trazer mais pessoas. Então, é uma arma fundamental, principalmente para nós que estamos no tempo do fim. Por isso que Deus deu, senão ele não teria dado, né? Entendi a tua resposta. Ainda neste quesito. Então, de acordo com o que tu está falando, Ellen White é como se fosse uma luz que veio para iluminar a Bíblia maior. No caso, assim, a Ellen White veio para esclarecer alguns pontos que as pessoas não entendem na Bíblia. É isso que você está tentando dizer, é isso? Não é exatamente isso. É um pouco mais que isso. Por quê? Ellen White, muita gente prega, né, com textos isolados dela também, e da Bíblia, de que ela é uma luz menor. Ela realmente é uma luz menor no sentido de que ela é uma profeta, a Bíblia são vários profetas, então, no sentido de confirmação,
ela é luz bem menor do que a Bíblia. A Bíblia é um sol e a Ellen White é uma areia, um grão de areia, entendeu? É gritante no sentido de confirmação a diferença. Mas, no sentido de entendimento, no sentido de prática da vontade de Deus, principalmente para nós que vemos no tempo do fim, aí já muda. Ellen White seria o sol e a Bíblia seria a lua, entendeu? Por quê? Porque é o profeta atual. Os discípulos, né, quando eles pregavam ali, imagina você diante de Paulo, você ali tendo a oportunidade de ver Jesus, os discípulos ali andando, trabalhando, pregando, aquilo seria muito maior do que Moisés para você, né? Porque seria um profeta atual, seria o profeta contemporâneo da sua época. Então, seria muito mais fácil saber como se vestir, como se alimentar, porque seria mais prático, né? Então, Moisés, como já tinha passado muitos anos, por isso que o povo, na época de Jesus, estava sendo enganado. Porque os fariseus que eles detinham conhecimento e o povo não sabia entender direito, porque tinha sido escrito há muito tempo atrás, né? E eles não tinham acesso a tudo, porque a maioria não sabia ler. Então, quando vem Paulo explicando, eles ficavam assim, eu creio que maravilhados, né? Eles ficavam, poxa, essa é uma luz muito maior. Então, Paulo era uma luz maior para eles, no sentido de entendimento, do que Moisés, né? Já os fariseus, eles pregavam que não, que Moisés era o maior, que Davi era o maior. Por quê? Porque era através disso que eles conseguiam manipular e enganar o povo. Então, eles não queriam Paulo, que era claro. Então, por isso que eu vejo que a igreja também não quer Ellen White, porque ela é muito clara, ela declara os pecados deles, entendeu? Então, eles querem esconder Ellen White, apesar de dizer que ela é uma profeta. A pergunta que eu quero te fazer em cima disso, então, é clara e objetiva, muito objetiva. Você sabe que a Igreja Adventista foi fundamentada, desculpa a expressão, ela foi fundamentada em cima da visão de Ellen White sobre um povo remanescente que levaria a última mensagem. Você sabe disso, você é estudante dela, você sabe muito bem disso. E Ellen White, ela falou, né, não só falou, como deixou muitos escritos ali, de condução, da maneira como essa igreja iria se portar. Em um dos teus vídeos, que eu assisti no seu canal, você deixa muito bem claro de que mais de 90% da igreja não segue o que Ellen White fala. Sendo isso, será que de fato essa é a igreja? Como é que é? Mais de 99,999. 999 e mais um pouco de 9. E é importante falar que quem está falando aqui é uma pessoa que entende de Ellen White. E ele sabe do que ele está falando. Eu tenho essa mesma compreensão, irmão Pablo. Por que eu tenho essa mesma compreensão? Porque não é vivido dentro da instituição o que Ellen White prega. E aí entra todas essas questões que você falou, de que eles querem frear. Não leia muito, só vamos ler uns versos isolados, porque a gente não pode desconectar completamente ela. Mas não pega leve, é como se dissesse assim, pega leve, né? A pergunta em cima disso é o seguinte: se ela determinou que a igreja adventista seria a igreja a levar a mensagem, e a igreja não está levando a mensagem porque exatamente não segue as instruções dela, não cria uma dúvida em você se de fato essa igreja é a igreja verdadeira? Na verdade, eu tive muita dúvida sobre isso, né? Muita dúvida. Eu vivi quase a minha vida toda com essa dúvida. Isso me incomodava muito, porque eu via erros na igreja, só que eu não queria que ela fosse, além de... não era só os erros que eu via, eu não queria que ela fosse, né, Babilônia, eu não queria que ela fosse uma igreja errada, porque eu amava, né? Eu amo essa igreja. Então, foi muito difícil para mim lidar com isso. Saber que ela está errada e saber que ela está corrompida e qual devia ser a minha atitude. Eu não sabia. E aí, do mesmo jeito que você encontra muito texto, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, dizendo para você ficar, tem muito texto também que parece que é para você sair. E aí, durante muito tempo, eu fiquei em cima do muro. Não sabia como lidar com isso, né? Uhum. Mas hoje eu sei como lidar.
Eu só aprendi como lidar com isso quando eu fui expulso. Entendi. Porque, sendo expulso pela igreja, aí eu tinha que arrumar um entendimento, eu tinha que entender o que tinha acontecido, o que eu ia fazer daqui para frente, né? Então, quando eu saí da igreja, eu vi que não tinha mais jeito, eu tinha que agora entender esse assunto de todo jeito, né? Antes eu ainda ficava assim em cima do muro, porque eu meio que achava conveniente, né? Mas quando eu fui expulso, aí não tinha outra saída. É igual quando você está com fome. Aí não tem como, você tem que sair, tem que fazer alguma coisa, você tem que procurar. E aí eu comecei a viver em busca disso, né? Durante mais ou menos uns 6 meses eu orei, eu jejuei. Eu só fiquei focado em buscar uma resposta para isso. Qual deveria ser minha atitude? Se eu estava errado, se eu estava certo, se eu tinha que continuar fora, se eu tinha que tentar entrar, se eu tinha que continuar lutando, se eu tinha que parar. Então, eu fiquei 6 meses atrás disso e eu obtive as respostas que eu precisava para entender qual era a vontade de Deus. Entendi. Agora, antes de tu sair, você já falou aí que você foi expulso, mas vamos chegar lá. Antes de você sair, quando que foi o momento que você tomou uma decisão assim, ó, eu vou encarar e eu vou questionar. Eu vou à frente e eu vou questionar. Eu sei que chegou um momento que você tomou essa decisão. Eu vou questionar, eu vou perguntar pelos pastores, eu vou questionar por que eles estão fazendo o que a nossa mentora, a nossa profeta ordenou, né? E por que eles estão fazendo errado? Por que a igreja segue costumes que não são de acordo com o que a gente sabe que deve ser, né? De acordo com o que Ellen White prega. Então, por que você tomou essa decisão de ir questionar esses pastores e, principalmente, gravar isso tudo, né? É porque eu passei a entender que essa era a vontade de Deus. Eu não fazia antes porque eu não vi ainda que era a vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu vi que era a vontade de Deus, eu comecei. E o que me ajudou a entender isso? Quais foram os textos base, né? 1 Timóteo 5, verso 20, que diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais tenham temor. Então, quando eu li esse texto, engraçado que eu já tinha lido, né, várias vezes no Novo Testamento e nunca tinha dado atenção para o que estava nesse texto. Mas um dia eu li esse texto, aí tudo mudou. O Espírito Santo começou a falar comigo, ó, tá escrito aí para você falar. Só que eu achava outros textos dizendo para não falar. Aí eu comecei a estudar profundamente sobre isso. Depois de mais ou menos um mês de pesquisa, de também jejum, oração, eu vi que era a vontade de Deus que alguém pregasse, né? Porque o meu grande dilema era o seguinte: quando você prega alguma coisa na igreja, né, que está errado, e eles falam para você não pregar, eles dizem que você tem que calar a boca, você tem que obedecer, você tem que ser submisso. Só que eu não vi essa submissão em Ellen White, eu não vi essa submissão em outros profetas. E aí, quando eu entendi que os profetas tinham liberdade para falar, e eu comecei a usar esse argumento, eles diziam: não, mas você não é profeta. E então eu continuei estudando mais. E aí eu vi reformadores, pessoas que também não eram profetas, né? Eu vi membros que Ellen White aprovou a maneira como eles falaram, expuseram o pecado. Aí eu comecei a entender melhor esse texto aqui. Eu vi que esse texto fala do pecado público. E aí eu achei um texto de Ellen White que eu não sei de cor, mas que fala que as pessoas estão mudas, né? E elas não vão poder mais falar. Os que se perderem, eles são cães que não sabem ladrar, que não dão a correção necessária, né? Então tem um capítulo todo sobre isso. E aí, lendo esses textos, eu fui entendendo e fui vendo que realmente tinha que se levantar contra o pecado público. E eu quero deixar muito claro isso, porque eu nunca me levantei contra um pecado oculto, contra uma suposição, ou uma investigação da pessoa, ou sobre algo que está dentro da pessoa, que eu falar que é um erro pessoal. Não se levantou contra erro pessoal. Nunca. Eu só me levantei contra aquilo que era público, todo mundo estava vendo.
Só que, por que que... Aí que foi o ponto auge, né? Por que que eu tinha que gravar e tinha que expor e tinha que falar? Porque é o seguinte, eu vi que eles estavam expondo isso para o mundo e dizendo assim, ó, olha, nós adventistas acreditamos assim, nós pregamos isso porque essa é a verdade. E aí eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que me levantar também nas redes sociais, eu tenho que me levantar no meio das pessoas da igreja e falar, gente, isso está errado, né? E aí eu também entendi assim, porque imagina um prédio pegando fogo, né? E aí você vai lá e fala para algumas pessoas que botaram fogo ali, que no caso seria a liderança, né? Que eles não seguem Ellen White, não seguem nada que tem que seguir. E aí essas pessoas dizem para você, não fala, fica quietinho. Mas aí você vê que o prédio está pegando fogo, vai morrer todo mundo. Então, o Espírito Santo meio que me fez entender que a igreja estava pegando fogo, que eu tinha que gritar para todo mundo, eu tinha que falar para todo mundo, ó, sai daí, que está pegando fogo, entendeu? Para de... Desliga o gás, faz isso, faz aquilo. Então, essa foi minha intenção, meu objetivo, né? E por isso que eu fiz isso. Entendi. Muito bem explicado. Oi? Muito bem explicado, muito bem explicado. Bom, vamos então falar da agressão. Bom, você foi lá, tomou a decisão de ir e foi. E eu sei que não foi só uma vez que você foi agredido. Foi mais de uma vez. Conta alguns desses episódios enquanto você se encontrou com algumas pessoas, com algumas indagações que você teve. Você fez as indagações e como que você foi recebido. Conta para nós alguns desses episódios. Para quem não conheceu essa história, o irmão Pablo pode contar agora o que aconteceu no momento que você decidiu ir e, de fato, foi na igreja para questionar a respeito daquilo que eles professam, mas não cumprem, mas não seguem. Irmão, outro detalhe importante que tem que ser explicado é que eu nunca criei um escândalo. Eu, nunca cheguei numa igreja gritando, atrapalhando o andamento do culto, né? Eu nunca cheguei, por exemplo, e fui lá na frente, peguei o microfone da mão da pessoa e comecei a falar. Eu acho que existe uma ética, existe o respeito, né, que a gente tem que ter. E eu sempre fiz dessa maneira, com ética, com respeito pelas pessoas. E sempre, você pode ver nos meus vídeos, que eu sempre pergunto se eu posso entrevistar a pessoa. Eu cheguei para vários líderes, né, para vários membros, e fiz essa pergunta se eu podia conversar, se eu podia expor. E eu só falava e só filmava aqueles que realmente queriam. Agora, tem um detalhe, você vai ver alguns dos episódios que eu continuo filmando, mesmo a pessoa não querendo. Mas aí a pessoa está me xingando, a pessoa está me agredindo, a pessoa está fazendo coisas que me desrespeitaram, e eu não posso parar de filmar, por quê? Porque se eu paro de filmar, eles podem me agredir ainda mais, eles podem me tratar ainda mais. Então, foi uma defesa, entendeu? Que eu me utilizei ele na hora, achando assim, se eu estou filmando, eles não vão me agredir. Então, foi esse o objetivo de não desligar a câmera quando era pedido que eu não desligasse, que eu desligasse, entendeu? Porque eu estava com medo, tinha ali 10, 15 homens em volta de mim, tentando me agredir, gritando. Então, eu estava apavorado, eu estava com medo. Então, a única segurança que eu tinha ali, né, era continuar filmando até eu sair daquele local, né? E outro detalhe, também que eu continuava mesmo sem a pessoa querer. A pessoa autorizava, né? E depois, no meio da entrevista, como ela via que tinha dado uma resposta que não era boa para ela, ela começava a querer que eu desligasse, ou que eu deletasse, querer pegar meu celular. É igual, por exemplo, você está me entrevistando aqui, eu não acho justo eu chegar para você, de repente eu falo alguma coisa errada aqui, e aí eu pego e quero quebrar seu celular, eu quero tirar você, eu autorizei você fazer aqui a gravação comigo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem que ter o respeito. Eu tinha esse respeito, essa ética, mas eles não tinham essa ética, esse respeito comigo, né? Eles me agrediam, eles gritavam, eles queriam pegar meu celular. Então, não tinha esse mesmo respeito que eu tinha com eles, né? Uhum. E um desses episódios, você entra numa loja e você faz uma advertência, sem entrevistar ninguém, é só você e a câmera, mostrando a respeito de um DVD dos Adoradores. Aí entra uma pessoa para te barrar, né?
Você vê que ali eu tô falando baixinho, eu não tô chamando a atenção de ninguém. Tipo, por que eu não podia fazer aquilo? Eles estão expondo, eles estão gritando para todo mundo que é o certo. Então, eu ali baixinho, com o meu celular fazendo. Olha, gente, tá vendo? Tá errado isso aqui. Então, eu falando baixinho, sem chamar atenção, né? Jesus já fez diferente. Eles falam que eu errei, então Jesus chegou lá no templo com um chicote, dando chicotada, jogando tudo no chão. Imagina, então, se eu tivesse feito, né, alguma dessas coisas. Eu acho assim, ó, eu não fiz coisas mais fortes, porque eu só andava a partir do jeito que eu sentia, né, que era a vontade de Deus que eu podia caminhar, entendeu? Então, assim, eu nunca pensei em pegar um chicote e sair dando chicotada em todo mundo. E Cristo não fez isso sempre, ele fez em uma determinada situação, né, e cheio do Espírito Santo. Então, você vê que eu ali, fazendo da maneira que eu estava fazendo, com todo respeito, eu era sempre confrontado com agressividade, com gritaria, com empurrões, com gente querendo pegar meu celular. Então, infelizmente, aconteceu dessa maneira, né? Nessa vez aí, a agressão, ela foi, eu creio que pequena, pelo que eu vi do vídeo, mas houve ameaça da pessoa dizer que faria coisa pior. Agora, teve um outro episódio... Só rapidinho. Pode falar. A agressão, ela foi pequena, mas não é só pela agressão, é pela situação como um todo, né? Claro, imagina você estar num local público e, de repente, a pessoa pegar você com empurrões e a força, querer pegar seu celular e te levar para fora daquele ambiente, com gritaria, né? Então, tipo assim, o pior ali não foi a agressão em si, foi a questão do todo, né? A maneira como eles se comportaram e me expuseram. Porque eu não estava expondo eles, mas eles me expuseram perante as pessoas que estavam ali. Agora, por que eu não posso expor nas redes sociais isso, né? Se eles estão me expondo ali, se eles podem me expor perante aquelas pessoas ali e me colocar no ridículo, por que eu não posso expor como uma defesa, como um protesto, né? Para que aquilo não ocorra novamente. Então, esse foi o objetivo de eu expor aquilo nas redes sociais. Para que eles nunca mais fizessem aquilo. E funcionou. Porque tudo isso que eu passei ajudou, né? Depois eu fui em algumas igrejas que eles antes tinham me agredido, que eles tinham me tratado de uma forma agressiva, e eles mudaram o comportamento, porque eles viram que essa era uma atitude errada, que eles não podiam agir assim. E foi pacífico, né? Eu expus o meu pensamento nas redes sociais, sem expor ninguém, porque eles não me expuseram também ali em público, eles não me agrediram, né? Então não houve a necessidade de expô-los também, entendeu? Uma das vezes, um dos vídeos que está disponível na internet, você fez um questionamento para o Michelson Borges, certo? Você chegou até ele e você fez uma pergunta para ele. Por quê? Porque ele fala uma coisa, e ele é um representante da igreja, né? Principalmente representante dos inscritos da Ellen White lá no Brasil, né? Aí no Brasil. Você fez um questionamento muito óbvio com relação aos adventistas e à política, se eu não me engano. Agora, você fez esse questionamento e ele não quis conversar contigo. Ele disse, não, eu não quero falar. Ele não quis falar, né? Dentro da igreja. Eu vi isso. Eu vi. O que você sentiu? O que você sente quando você vê que um líder que precisa dar uma resposta positiva, principalmente quando ele é o cara responsável por defender os escritos de Ellen White e não o faz? Qual é o teu pensamento quanto a isso? Então, eu acho que ele agiu muito errado, né? Porque se alguém me questionar, eu vou querer falar, vou querer explicar para a pessoa, porque imagina, se eu tiver certo, eu não vou temer a resposta, né? Eu não vou temer a situação, as circunstâncias, as perguntas, porque eu estou certo. Agora, por que eu acho que ele temeu e ele não respondeu? Primeiro que dois irmãos que estavam próximos ali chegaram no ouvido dele e disseram, olha, cuidado, não responde.
não responde. Então, os dois falaram a mesma coisa e eu acho que ele ficou um pouco apreensivo ali, né? E teve dois momentos, teve um momento que ele respondeu e teve outro momento que ele não respondeu, entendeu? Ele respondeu algumas coisas em um momento, em outro momento ele já ficou calado totalmente. Então, assim, eu acho uma atitude muito errada, né, que ele teve, de como líder, como representante, não explicar, porque ele poderia contextualizar, falar o que ele pensa, né, que eu acho que seria o mais certo, o mais correto, mas ele não quis porque eu acho que ele sentiu que se ele falasse alguma coisa errada para mim ali, eu conseguiria confrontá-lo e aí ia ficar pior ainda a situação para ele. Então, acho que por isso que ele não teve coragem, né, de falar. Entendi. Nós falamos da primeira agressão, mas a segunda, para quem viu, ela foi mais chocante. Eu vou ser bem sincero, por quê? Porque você se viu numa situação em que você literalmente teve que correr, né? Não sei se colocou o telefone no bolso, porque eles estavam querendo tomar o telefone de você, a gente viu isso, mas quis Deus que o telefone continuasse gravando, certo? O telefone, mesmo no escuro, sem imagem, ele continuou gravando. E pelo que a gente percebe, foi muita gente que se colocou por cima de ti. A pergunta que eu faço é, tu temeu pela tua vida naquele momento? Ali eu temi a vida. Eu temi a morte, né? Eu achei que eu ia morrer ali, porque a maneira como eles vieram para cima de mim, pareciam demônios vindo para cima de mim, né? Eu me senti encurralado. Eu não vi que eles iam me agredir. Eu estava filmando e vendo as pessoas que estavam na minha frente. Pegaram desprevenidos. E de repente eles chegaram por trás, me dando soco, chute por trás. E quando eles já me deram, quando eu senti uma tentativa de soco que pegou de raspão assim, aí eu comecei a correr, porque eu vi que eles estavam vindo por trás. Eu não sei exatamente quantos, que eu não deu tempo de olhar, mas eu vi que era mais de um. E eu continuei correndo, porque eu sentia que eles estavam perto. Foi tão rápido que não dava para olhar para trás, né? E nesse momento, eu peguei o celular e coloquei ele dentro da calça, entendeu? Okay. Coloquei ele na cueca. Por quê? Porque eu sabia que eles podiam pegar o celular, quebrar, né? E também poder, assim, por conta do celular, fazer uma agressão pior, né? Então, assim, eu meio que escondi o celular para eles entenderem que o celular não estava comigo, para eles pararem de me agredir, né? Para ver se dava para... Eu acho que foi quando eu caí no chão que eu coloquei e guardei o celular, né? Porque eles começaram a pedir o celular, eles não viram que estava na minha mão, então eu guardei assim. Mas logo depois que eu caí, eles começaram a me chutar, começaram a esmagar minha cabeça no chão com o pé, né? Um deles colocou o pé aqui, ó, entre a cabeça e o pescoço, assim, né? Aqui mais ou menos, e começou a esfregar minha cara no chão, esse lado meu aqui no chão, e aí ele pisava aqui, e outros chutando, e outros tipo, gritando, né? Então foi uma opressão muito grande ali, né? E eles estavam, tipo, me espancando mesmo, entendeu? Ali foi o momento que eu fui espancado, e foi mais de um, porque enquanto um estava empurrando a minha cara no chão, eu estava sentindo chute, eu estava sentindo soco, então foi mais de um que me bateu ali. Foi um ato muito covarde, irmão. Eu posso dizer assim, que eu fiquei revoltado na época. Foi um espancamento. Foi um espancamento, né? Em cima disso, eu quero te fazer uma pergunta, porque a gente não sabe, o público ficou muito, acredito que na época muito perdido, o tempo já passou, já faz 5 anos, eu acho, né? E a gente queria saber o que aconteceu, se você acabou no hospital, se você decidiu fazer um boletim de ocorrência, se você entrou com alguma ação judicial contra a igreja, qual foi a tua posição após esse ocorrido? Porque foi muito grave. De fato, quem assistiu sabe que foi muito grave. Eu fiquei cheio de hematomas, né, pelo corpo, vermelhidão, roxo. Só que, graças a Deus, parece que o anjo de Deus me protegeu ali, porque só pode, não tem explicação, porque tanto de chute, tanto de soco que eu tomei ali, era para ter quebrado algum osso, alguma coisa, mas graças a Deus não tive nenhuma lesão grave, né? Então eu fui para o hospital, fiz toda a checagem, mas tinha pequenas esfoliações, tinha pequenas vermelhidões e roxos, inchaços, não tinha nada assim, nenhum osso quebrado, nenhum músculo
prejudicado, né? Nenhum órgão também. Então, fiz todo o check-up ali e demorou uma semana para eu me recuperar totalmente. Eu andava com dificuldade, eu sentia dores, né, no corpo, mas não quebrei nada. Eu nunca quebrei nada, né? Desde pequeno, graças a Deus, eu nunca quebrei nada, eu nunca tive problema de saúde. E aí, eu fui na delegacia, fiz o boletim, fiz o exame de corpo de delito para abrir o processo, né? Só que depois eu não dei sequência porque eu me considero assim, que eu não sou desse mundo, entendeu? Eu deixei na mão de Deus, eu creio, eu respeito quem age dessa maneira, de ir até o juiz, né, a justiça humana. Eu não condeno quem faz isso, mas eu preferi não ir, porque eu vejo que a minha justiça está em Deus, né? Jesus não foi atrás de justiça, nem de política, ele não fez nada disso, então eu quis ter uma atitude parecida com a de Cristo, né? Entendi. Então, Pablo, uma outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Uma das coisas que a própria Ellen White escreve é que toda a autoridade da igreja, e isso ela já falou lá na primeira reunião geral que teve, a primeira, que todos os representantes e que toda a comissão, ela é dirigida por Deus. Se toda a comissão, se toda a direção da igreja está sendo comandada e guiada por Deus, por que esse fato aconteceu contigo? Por que no meio a tudo isso que acontecia, a gente via falas como: não volta mais aqui que senão vai ser pior. Não volta mais aqui porque tu vai apanhar muito mais. Por que a gente tem que ouvir isso de uma pessoa que está tentando defender a fé que ela professa? Diz para mim. Pois é. Então, primeira coisa, nada justifica, né? Se uma pessoa entrar bêbada na igreja, ou mesmo se for lá na frente interromper o culto, eu acho que nada justifica uma agressão a essa pessoa. Poderia pegar a pessoa e tirá-la, né? Sem agredi-la. Mas não foi o que fizeram comigo, né? Agora, eu vejo de uma maneira diferente, né? Eu não creio que Deus esteja mais conduzindo a igreja, e Deus não conduz todas as ações, né? Você vê tanto nos dias de Ellen White como nos dias de Cristo. Você vê que os fariseus eram contra Jesus e queriam matá-lo várias vezes, pegavam pedras para apedrejá-lo, né? Mataram Estevão, e era a liderança do povo de Deus, só que Deus não estava mais com eles, né? Deus já tinha abandonado, porque Deus ele não obriga. A partir do momento que você deseja ficar sem Deus, ele não vai obrigar você a ficar com ele, né? Então ele vai te respeitar e vai te deixar. A partir do momento que você quer de novo, ele volta. E eu creio que a liderança, tendo essas atitudes de não viver e não pregar, e não deixar os outros viverem e pregarem também as mensagens que eles mesmos dizem, né, que são corretas, de Ellen White, eles estão abandonando Deus, né? Então Deus não pode estar com eles. Por isso que Ellen White, né, nos dias dela, ela passou mais de 10 anos sem participar de nada da igreja. Ela falou: Deus me mostrou que eu não posso frequentar nem de perto nem de longe. Então ela parou de frequentar. Ela disse que isso foi Deus que mostrou para ela que ela tinha que fazer isso. Ela não devolveu dízimo para a igreja. Ela reteve o dízimo para ajudar outras pessoas. Ela elogiou outras pessoas que faziam o mesmo, né? Ela pediu para não enviar dízimo para Battle Creek, que era a associação geral na época. Então, assim, por conta dessa atitude de Ellen White e de outras que eu vi, né, no passado, e textos também que eu li, eu vi que a igreja, infelizmente, ela já caiu como liderança, né? Eu creio que existe uma igreja ainda de Deus na Terra, que ela nunca vai cair, mas que essa igreja é aqueles que continuam na doutrina que foi estabelecida pelos pioneiros e por Ellen White, entendeu? Então, as pessoas que permanecem nessa doutrina, nessa verdade revelada, nessa base, elas são a igreja, entendeu? Tem até um texto de Ellen White que fala assim: uma igreja não é uma grande catedral, né? A igreja de Deus não é uma grande catedral, não é uma organização religiosa, mas um povo que segue e guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, eu me coloco aí, né, como sendo esse povo
que está suspirando e gemendo pelas abominações que se cometem no meio dela, Ezequiel 9, verso 3 a 6, e me considero adventista verdadeiro. Eu não quero fundar uma igreja, eu não quero abrir um nome, né? Mas eu me considero adventista verdadeiro do sétimo dia, e aqueles que ficaram com os prédios da igreja, aqueles que ficaram com as instituições, a liderança da igreja, os pastores e até os membros que continuam com eles, eu considero como Babilônia, porque eu não estou chamando a igreja adventista de Babilônia, né? Porque eu estou na verdadeira igreja, que é os princípios. Eles estão fora dos princípios, eles saíram da doutrina, eles saíram da fé em Jesus, do espírito de profecia. Então, eles não são mais adventistas e eu vejo que eu sou, entendeu? E outros também que seguem, né? Na verdade. Não, eu te entendo, mas agora em cima disso eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, ó, você falou lá no início da entrevista que 99% da igreja, ela não segue o que a própria igreja determinou como regra de fé. E você está agora admitindo também que a igreja institucional, como a sua liderança e organização, ela não está cumprindo os requisitos que foram pré-determinados. Sendo assim, a pergunta que eu te faço é: como que essa mensagem vai ganhar a proporção descrita pela própria Ellen White para os últimos dias? Como que vai chegar? Se a própria liderança determina, digamos assim, regras e conceitos que não vão ao encontro do que Ellen White profetizou para os últimos dias. Como que isso vai acontecer? Desculpa, eu acredito que você é uma pessoa lúcida naquilo que você entende, né? E você deve saber que você é minoria. Você sendo minoria e as pessoas que encaram o adventismo da forma correta, como você falou, também são minoria. Como que essa igreja vai fazer cumprir esse ato final que a gente sabe que a igreja prega que irá acontecer? Como que isso vai ser possível se a própria liderança, como você mesmo está nos trazendo aqui, essa própria liderança está contaminada e ela não faz com que essa mensagem vá adiante? Eu olhei na tua expressão agora como se fosse um pouco de decepção. Eu entendo isso. Eu gostaria que você falasse. Eu fico triste, né, decepcionado, porque o que a igreja tem hoje daria para concluir a obra, se eles quisessem, em menos de um mês. Eu vejo assim, né? A igreja tem hospitais, tem dinheiro, tem condição de viver a luz plenamente, tem condição de fazer muita gente se unir, porque ela tem influência, né? Então, ela poderia fazer isso. A Ellen White realmente disse que Jesus já poderia ter vindo se a igreja tivesse, na época dela, aceitado, né, a mensagem de justificação pela fé e as verdades, mas a igreja rejeitou. Então, é com muita tristeza que eu vejo isso. Agora, respondendo a sua pergunta sobre como vai ser concluída a obra, aí eu me animo. Por quê? Porque vendo o que está acontecendo, da liderança e da maioria tendo rejeitado e se tornado Babilônia, vendo ele sair da doutrina, eu fico vendo o cumprimento da profecia, né? Então, se isso aconteceu de acordo com a profecia e o que está acontecendo na minha vida está batendo com o que foi revelado, então é motivo de grande alegria, porque apesar da indignação, apesar das dores que eu sinto, da angústia que eu sinto, né, por causa dessas abominações que se cometem no meio dela, eu também sinto um regozijo, uma felicidade em ver que está se cumprindo aquilo que foi profetizado. E se essa etapa está se cumprindo, vai também se cumprir a próxima etapa, que eu creio que está muito perto de acontecer. Então, eu já sofri muito, mas hoje eu estou num momento assim, de muita alegria, muito mais alegria do que sofrimento, porque eu consegui entender que isso foi profetizado e de que Deus está limpando o povo dele. Então, nós estamos passando pela sacudidura. Então, isso está me fortalecendo, está me fazendo cada dia mais sentir Jesus, cada dia mais eu posso me entregar para ele, e cada dia mais eu estou recebendo o Espírito Santo, estou sendo preparado para esse momento como um soldado. E a gente tem as histórias da Bíblia, né, que nos encorajam
a crer que vai dar certo, porque a gente vê ali Gideão, né, com os 300, ele tinha um exército menor, e aí Deus falou, opa, tem gente demais, eu preciso só de 300, manda o resto para casa. E aí Gideão ficou assim, apavorado, né? E agora, como é que eu vou fazer? Já era pouca gente, agora 300 só. E ele deu conta de concluir. Então, o que Deus precisa não é de pessoas. Essas histórias do passado, elas provam pra gente que é Deus que luta por nós, né? O povo podia ter entrado naquela terra prometida, era só atravessar o rio, mas eles viram gigantes, né? Mas eles não entendiam que era Deus que ia dar a vitória. Eles não precisavam nem pegar em armas. Então, assim, eu não entrei na justiça por isso. Eu creio que vai ser concluída a obra por isso, porque Deus é que vai concluir a obra através daqueles poucos que quiserem, né? Então, o Espírito Santo sendo derramado, você andando numa praça e a sua sombra fazendo pernas e braços crescer, imagina o estrondo que isso não vai ser na sua cidade. No mundo, as notícias vão rapidinho, né, serem levadas. E Ellen White fala, e a Bíblia também, eu não tenho tempo para mostrar os textos aqui, mas existem muitos e muitos textos que mostram que o povo de Deus vai parecer cair, né? Então, o povo de Deus, o povo adventista vai parecer que vai se acabar, vai ser reduzido o seu número, foi profetizado. Mas aí, quando a igreja estiver quase caindo, quando já não tiver quase nenhum irmão adventista, Deus vai levantar a igreja, ou seja, ele vai enviar o Espírito Santo. Então imagina eu recebendo o Espírito Santo agora com você aqui nessa live. Já pensou? Nós registrarmos esse momento e o mundo poder assistir isso e nós pregarmos milhares e milhares. Se o Pablo Marçal consegue fazer esse fuzuê todo nas redes sociais, né? Com a política, com um poder que não vem do alto, imagina, né? Não estou dizendo que ele é do diabo, mas que não é assim, do interesse totalmente de Deus, né? Então, se ele consegue isso com dinheiro, com influências, com seres humanos, imagina nós com os anjos, com o Espírito Santo. Glória a Deus, vai ser uma bênção, né? Então vai ser um estrondo. E eu creio que está muito perto disso acontecer. Então, ver hoje, já sofri muito, como eu disse, mas ver hoje, eu sozinho no campo, eu sofrendo, eu morando num lugar sem estrutura, caindo, né? Um lugar caindo, ó. Um lugar caindo aos pedaços, sujo, um lugar simples, né? Morando numa barraca, dentro de uma casa, porque não dá para morar aqui, né, totalmente assim, porque tem bichos, morcego e tudo. Então, vendo a minha situação, eu fico alegre, porque eu vejo que está acontecendo, a profecia está se cumprindo na minha vida. Né? Eu fui perseguido, eu fui combatido, e eu estou combatendo um bom combate. Estou muito feliz, então. E eu creio que a obra vai ser terminada, mas é pelo Espírito Santo. Não é pela nossa força, não é pelo dinheiro. Por isso que eu fico feliz, e eu tenho certeza que ela vai ser concluída. Glória a Deus. Seguindo a orientação que você tem, você saiu da cidade já, certo? Você já está morando no campo. Como é que está a tua vida hoje, Paulo? Conta para nós. Questão de trabalho, enfim, no geral, porque eu creio que, de fato, você adotou o estilo adventista previsto para os últimos dias, que todo adventista deveria seguir, né? O adventista que acredita naquilo que foi deixado como orientação. Conta para nós aí, como é que está a tua vida hoje? Olha, antes de contar como é que está a minha vida, eu creio, como eu disse anteriormente, que se a igreja abraçasse essa mensagem, imagina aqui, teria um monte de gente aqui morando comigo, rapidinho a gente ia reformar essa casa, a gente ia ter um lugar melhor no campo para morar, ia ter uma plantação maior, porque a união faz a força, né? Então ia ser muito mais fácil, ia ser melhor. Mas, como eu não tenho isso, né? Como eu não tenho apoio e pouca gente, como eu disse, segue, então é muito difícil, está sendo muito difícil para mim. Eu fui para o campo há mais ou menos uns 7 anos atrás, não, 6 anos atrás, morei 2 anos e meio no campo, depois eu voltei para a cidade,
Por que eu voltei para a cidade? Porque eu fiquei muito desanimado, né? Muito triste com aquela situação, e eu comecei a questionar muito Deus, eu comecei a tipo assim, não ver mudanças, né, nas pessoas. Aí eu voltei para a cidade e fiquei 3 anos e meio na cidade tentando. Eu vendi a minha terra e eu pensei assim, ó, vou fazer um pouco mais de dinheiro na cidade, né? Vou investir, vou criar um restaurante vegetariano, vou fazer isso, fazer aquilo, vou criar uma base na cidade, e aí eu vou ter como ter recursos, porque eu também estava muito precário lá no campo, eu não tinha comida, eu passava às vezes uma semana comendo, às vezes só tomate, entendeu? Ou só batata, quando dava, né, pouquinho. Então eu tinha pouco recurso, eu não tinha como fazer dinheiro. Então eu cheguei numa situação bem difícil ali no campo. Já dormi muitas vezes com a chuva em cima de mim ali no campo, porque eu não tinha ainda telhado e começou uma chuva terrível. Eu não tinha como me esconder da chuva. Então eu passei muito perrengue ali, né, no campo da primeira vez. E aí eu voltei para a cidade para criar essa estrutura, só que eu acabei piorando a minha espiritualidade, né? Eu acabei perdendo todo o meu dinheiro. Eu perdi tudo. Eu fiquei, para você ter uma ideia, agora quando eu vim para cá eu não tinha nem celular, né? Eu perdi exatamente tudo. A minha experiência foi tipo a do jovem rico, né? Ele foi lá para a cidade, se lascou e depois voltou para o pai e falou: pai, é melhor ser tratado como seus empregados do que ficar comendo com os porcos. E eu literalmente estava comendo com os porcos na cidade, né? Porque eu cheguei num ponto lá que eu estava devendo já para as pessoas, então foi terrível, né? Eu acostumei a gastar quase 10 mil por mês, eu vivia super bem, numa casa boa, tinha muito conforto, 2 carros na garagem, só que, de repente, eu comecei a perder tudo, veio a pandemia e tudo. E aí, ali me vendo naquela situação como jovem rico, eu tomei a decisão de voltar para o campo. Por que eu fiz isso? Por que eu voltei para o campo? Alguns podem dizer, mas você não tinha nada, por isso que você voltou para o campo. Não, pelo contrário. Eu voltei para o campo quando, no momento que eu estava recuperando tudo, eu estava já num bom emprego, eu estava montando um comércio, para mim estava dando certo, eu estava bem com a minha esposa, eu estava muito bem com tudo, só que eu não estava bem comigo mesmo, eu não estava me sentindo salvo mais, né? E aí eu tive um sonho, onde Deus me mostrou muito claramente que eu estava perdido, Jesus estava voltando e eu correndo para um lado, correndo para o outro, numa cidade, todo mundo também correndo. E aí eu vi que se dividiam 2 grupos, né? Um grupo, eu vi que eram os salvos, mas eu não conseguia fazer parte dele, eu não conseguia entrar. Eu tentava conversar, eu tentava chegar nesse grupo, e eu era meio que empurrado como uma força, assim, como se eu estivesse sendo empurrado para trás e sendo levado para um outro grupo. E aí, quando eu cheguei nesse outro grupo, que eu vi que eram os perdidos, eu falei, misericórdia, eu estou perdido. Não. E agora? Fechou a porta da graça e agora não tem mais jeito. Eu comecei um desespero muito grande. Quando eu olhei para trás, eu vi a minha esposa. E quando eu vi a Maiara, eu perguntei para ela, né? Tá vendo? Antes de perguntar, eu falei para ela, tá vendo? Eu falei para você, eu te avisei que isso ia acontecer. Porque eu falava com ela para a gente sair, para a gente ir para o campo, mas ela não queria, as pessoas diziam que não era assim, que tinha que ser, que eu tinha primeiro que fazer o dinheiro, que eu tinha que criar uma estrutura. E aí, eu falei para ela, tá vendo? Eu não avisei você? E aí, eu perguntei para ela, cadê o Gabriel? E quando eu falei isso para ela, nós dois, assim, ficamos num desespero que eu não posso nem, não consigo nem explicar para vocês como foi esse desespero. E aí, de repente, eu acordei do sonho. Quando eu acordei, eu vi minha esposa e meu filho, né? Gabriel tem só 3 anos. E aí, eu olhei para eles e falei, poxa, e agora? Eu comecei a chorar. Por quê? Porque Deus falando comigo ali depois do sonho, dizendo o seguinte, ó, eu quero que você deixa tudo e vai para o campo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive isso, né? Parecia que Deus estava falando comigo. Eu não escutei uma voz, mas eu fui entendendo a vontade dele. E essa maneira dele falar comigo, através de uma percepção. E aí eu fui entendendo que eu tinha que abandonar tudo
E tinha que ser logo, tinha que ser rápido, senão eu ia estar perdido. Foi isso que eu entendi do sonho, dessa reflexão que eu tive depois do sonho. E eu comecei a chorar porque eu sabia que a minha esposa não ia vir, eu sabia que meu filho não ia vir, e que eu ia ficar sozinho de novo, que eu ia sofrer de novo, que eu ia ficar numa casa como eu estou aqui agora de novo. Eu sabia que eu ia passar fome de novo, que eu ia passar frio, que eu ia passar um perrengue danado, e ainda pior, porque antes pelo menos eu tinha uma terra, né? Agora nem isso eu tinha. Mas aí eu coloquei uma mochilinha nas costas no mesmo dia e saí de casa. Fui para perto de onde eu morava, não consegui um lugar para ficar. Voltei para casa depois de 2 dias. Passei a noite na rua, né? Para lá e para cá na roça. Não conseguia abrigo, não conseguia lugar. Aí voltei para casa, fiz umas ligações e consegui uma irmã que me cedeu esse lugar maravilhoso, que aqui eu chamo agora de Jardim do Éden, porque eu cheguei aqui de carona, sem R$1 no bolso, sem celular, eu cheguei sem internet, eu cheguei sem muitas roupas, eu só trouxe uma mochila de roupa, né? Uma malinha que é tipo uma mochila, deixei tudo para trás mesmo. E hoje eu tenho uma estrutura aqui, hoje eu tenho placa solar, hoje eu tenho bomba solar, hoje eu tenho um poço lá em cima da montanha que eu fiz, que consigo captar lá mais de 4.000 litros através da minha bomba solar. Eu hoje tenho água abundante, eu tenho irrigação aqui, eu fiz uma horta de 12 metros irrigada. Olha só que bênção, gente! Glória a Deus! Eu já estou comendo sem agrotóxico, frutas, verduras, legumes, tudo sem agrotóxico. Todo dia eu como da minha horta. Todo dia eu como banana, mamão, né? Porque aqui tem muito pé de banana, muito pé de mamão. Então eu estou no Jardim do Éden. Deus está mostrando para mim que foi Ele que me chamou para o campo. Então eu não preciso me preocupar. Foi isso que eu entendi com o sonho. Ele falou, poxa, se um cara rico te chamasse para ir para o campo, você iria, né? E eu sou o dono do universo. É eu que estou te chamando para ir para o campo. Então, vai que eu vou te ajudar. E cada dia que passa eu estou me maravilhando mais, né? Porque eu estou vendo Deus colocando a mão. Eu vou na cidade e vendo uns livrinhos e eu consigo fazer tipo R$400 em 4 horas, R$100 por hora, vendendo livrinho. As pessoas, eu nunca vi alguém me dar, porque eu peço uma contribuição do coração. Eu entrego o livro para a pessoa e falo o grande conflito, né? E eu falo, ó, esse livro, o valor dele é o valor do coração. É quanto você puder e quiser contribuir, para eu continuar fazendo a vontade de Deus no campo. E a pessoa fala para mim, pode ser R$100? Cara, eu nunca recebi R$100. Antes a pessoa dava R$2, R$5, né, dos livrinhos que eu tentava vender, aqueles de R$21. Hoje já teve gente que me deu mais de R$100. Então eu vejo Deus realmente cuidando de mim, me dando tudo aqui no campo, né? E eu creio que em breve vou ter aqui a minha esposa, meu filho, e mais pessoas, para a honra e glória de Deus. Ô, Pablo, a tua esposa e teu filho não estão contigo. Como que foi a reação dela em saber que tu te retirou sozinho? Ela aceitou? Então, vocês têm uma boa quanto a isso? Primeiro, ela achou que eu estava doido. Segundo, ela falou bem assim que não ia me abandonar, que ela não podia vir comigo porque ela não tinha essa mesma fé, essa capacidade que eu tinha, mas que ela estaria torcendo por mim e que ela continuaria comigo, mas não ia vir para cá. Então, eu vim, né? No início foi muito difícil, porque depois disso a gente acabou brigando um pouquinho, discordando, né, do um do outro, e a gente quase se separou. Mas a cada dia que passa agora, né? Isso aconteceu no início ali, mas depois só foi melhorando a nossa relação. A cada dia que passa, ela estuda mais comigo da palavra de Deus, ela consegue orar melhor, né? E em alguns momentos que a gente passa ali 1 hora no telefone orando, estudando a Bíblia juntos, ela fala para mim que nunca teve um momento tão feliz quanto esse que ela está passando comigo nas ligações, né? Que agora dá para ver, né, no vídeo chamado. Então, está sendo melhor cada dia a nossa relação. Cada dia que passa, a gente está mais perto de estar junto. Entendi. E você acredita que você está num bom lugar, seguindo a orientação de sair do campo e preparação para o decreto dominical? Você acha que é um lugar saudável para isso? Esse é o teu objetivo?
Você acredita que você foi para o campo já para se prevenir para esses momentos de dificuldade que a igreja prega que irá acontecer? Não. Eu não estou num lugar ideal para o decreto dominical. Eu não estou aqui por causa do decreto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou. São as aparentes contradições que existem na palavra, né? Um texto fala, você pode vencer o pecado. Outro texto fala, se você disser que está sem pecado, você está mentindo, a verdade não está em você. Então, isso acontece também com relação a essa mensagem. Porque existem 2 decretos, né? O primeiro decreto, ele aconteceu em 1888. Ellen White fala que ela reconhece, que a gente tem que reconhecer, no movimento nacional de reforma de Blair, nós devemos reconhecer isso como cumprimento da profecia. O que ela pregava nos últimos 30 ou 40 anos que viria, agora chegou. Por isso, veja a necessidade de deixarmos as cidades para lugares isolados nas montanhas, no campo. Então, quem falou isso não fui eu, foi Ellen White, né, instruída por Jesus do lugar santíssimo. E ele falou que então Jesus, né, quando eu falar de Ellen White, eu vou falar que é Jesus, porque é ele, eu acredito que ele passou para Ellen White, do lugar santíssimo, isso. Então, Jesus está falando o seguinte, eu já dei o sinal. Então, é isso que Ellen White deixa muito claro em mais de 10 textos, né? Ixi, se você pegar todos que falam sobre isso, dá mais de 100 textos, porque ela fala também de outros contextos, né? Não só desse sinal. Ela fala que já chegou o tempo de sair das grandes cidades. Ela fala que... por que ela fala que chegou o tempo? Ela explica, ela fala assim, ó, o protestantismo tem um ídolo sabá erigido. Isso depois de 1888, né? Depois da tentativa de colocar o decreto dominical nos Estados Unidos, por Blair, desse movimento nacional de reforma. Então, ela fala assim, ó, que o protestantismo tem um ídolo sabá erigido, não que vai erigir, já tem. Portanto, por isso, eu vejo a necessidade do povo de Deus se mude das cidades para lugares isolados nas montanhas. Então, eu estou aqui não por causa do decreto, não porque o decreto veio, mas porque ele veio como sinal, entendeu? Então, são 2 decretos, um que vai vir como sinal e outro que vai vir como perseguição e como uma lei para todo mundo guardar o domingo, né? Então, eu acredito que são 2. Igual teve 2 cercos lá em Jerusalém. Teve o primeiro cerco, que o exército cercou Jerusalém, parecia que ia invadir, mas não invadiu. Por quê? Porque Deus queria dar só o alerta, o sinal, para o povo dele sair para as montanhas. E todos que obedeceram e foram para as montanhas, se salvaram. Mas os outros permaneceram, né, em Jerusalém. E quando o exército veio na segunda vez, depois de 3 anos e meio, o que aconteceu? Todos que ficaram na cidade de Jerusalém pereceram, morreram. E Ellen White fala que o joio, ele está sendo... Olha só, hein? Olha o texto que Ellen White escreveu. Que o joio está sendo atado em feixes nas cidades para serem queimados. Misericórdia, hein? E tem gente que ainda continua na cidade. Com um texto desse, né? Que ela fala que o joio está sendo atado em feixes para ser queimado. Então, eu creio que essa separação, a sacudidura chegou nesse ponto, que a gente se desgruda fisicamente, que a gente se separa fisicamente mesmo, por conta desse decreto, por conta do entendimento dessa mensagem, por conta da pregação, né, que a gente faz, chamando pessoas para sair. Então, eu creio que isso é a sacudidura, no seu final, né? Nós estamos no tempo final da sacudidura, e em breve, muito breve, Jesus vai voltar. É por isso que eu saí. Eu saí para receber o Espírito Santo. Então, esse primeiro cerco de 1888, a primeira tentativa de colocar o decreto, é o sinal para o povo sair para o campo para receber o Espírito Santo. É só para com essa finalidade. Não tem finalidade de se esconder do decreto dominical, porque ele não vai sair ainda. Ele só vai sair quando a igreja receber o Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Primeiro vem o derramamento do Espírito Santo naqueles que estão no campo, naqueles que vivem toda a luz no campo. Né? Eles se entregaram completamente para Cristo, para a fé em Jesus, a mensagem do terceiro anjo. E agora, quando eles receberem o Espírito Santo, aí sim, aí quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não vamos continuar aqui no campo. Nós não vamos mais ter plantação, casa. Nós vamos para a cidade, aí vai ser o contrário, nós vamos para a cidade para pregar. Porque agora o objetivo é pregar logo para Jesus voltar, porque já acabou.
entendeu? Então nós vamos voltar cheio do Espírito Santo para a cidade para pregar. Claro que nós vamos vir dormir aqui, mas não vai ficar mais pintando casa, fazendo reforma, querendo ficar aqui no campo, não, porque agora Jesus já está voltando. É descido o Espírito Santo, a gente pregando, sendo arrebatado. Eu creio que uns vão ser levados lá para o Japão, o outro vai ser levado para lugar tal. Vai ser uma loucura no mundo. Ellen White fala que em alguns meses nós vamos pregar no mundo todo. E aí, então, vai vir o decreto. E quando vier o decreto, Ellen White fala que a gente não vai poder ficar nesses lugares que a gente está agora. Entendeu? Não vai servir mais. Por quê? Porque aqui onde eu moro tem vizinho. Então nós vamos ter que ir para lugares isolados mesmo. A gente vai ter que ir para o meio das montanhas, que não habita ninguém. No meio das cavernas, né? Para se esconder, para fugir, porque agora não tem que pregar mais. Então, quando o decreto vem, já para a pregação quase, entendeu? Logo depois que o decreto vem, já foi pregado e a gente foge para o campo, né? Porque não precisa mais pregar. E aí os irmãozinhos que ficaram na cidade, os adventistas, estão saindo da cidade para ir para o campo, para as chácaras, para as fazendas deles, achando que estão protegidos. Mas não estão, porque não estão com o Espírito Santo. Não estão selados, entendeu? Então é assim que eu vejo. Entendi. Irmão, nós estamos chegando aí no final da entrevista. Deu mais de 1h20 de gravação. Eu quero que você deixe uma mensagem para a liderança da igreja. Eu sei que você deve ter palavras para dizer para a liderança da igreja, que são os responsáveis, digamos assim, para a condução do povo nos últimos dias. Aqueles que são responsáveis para o cumprimento daquilo que receberam e não estão fazendo, como você mesmo disse. Então, qual mensagem você deixaria para a liderança? Para todos aqueles que te perseguiram e que perseguem muitas vezes, muitos irmãos que tentam cumprir à risca o que foi determinado por Ellen White. Olha, agora você me botou contra a parede, porque eu não preparei uma mensagem para eles. Eu não tenho, assim, eu não tenho muito mais aquele objetivo que eu tinha de ir nas igrejas, né, de confrontar, porque uma que eu apanhei bastante já, né? Então eu não quero apanhar mais. Segundo que eu vi que eu preciso receber o Espírito Santo. Eu preciso estar aqui no campo. Eu acho que Deus me usou naquele momento, mas eu acho que Ele quer um pouco mais de mim agora, num outro entendimento, que eu recebo o Espírito Santo, né? Então, apesar de eu não ter preparado a mensagem para eles, eu gostaria de dizer para eles que eu estou aqui no campo orando por eles, né? Pela conversão deles, para que eles se arrependam dos seus pecados e se convertam, para que eles também tenham oportunidade de receber esse livramento que eu tive. Eu vou ser sincero, esse tempo que eu vivi na cidade aí de 3 anos e meio, eu entendi que realmente não dá mais para viver nas cidades, né? Então, eu sofri muito, uma angústia pior do que aquela que eu sofria no campo, na cidade. Então, eu vi que realmente chegou o limite. Então, eu oro para que vocês entendam isso, para que vocês aceitem isso, e para que vocês parem de ser hipócritas, né? Então, eu digo para vocês pararem de ser hipócritas, porque o que vocês estão fazendo é realmente uma hipocrisia. Vocês estão pregando uma coisa e fazendo outra. Vocês estão dizendo que Ellen White é profeta, mas não vive o que ela falou. Vocês estão fazendo como os fariseus fizeram com Cristo, né? Vocês estão matando as pessoas. E para aqueles que permanecerem assim, fazendo isso, né, matando as pessoas no engano, eu quero dizer para vocês que será cruel, né, quando Jesus estiver voltando e vocês não tiverem o Espírito Santo, se vocês não se arrependerem, as pessoas que vocês enganaram vão matar vocês, vão judiar de vocês. Então, eu oro para que vocês não passem por isso, né, para que vocês se arrependam. Então, será terrível saber que está perdido, será terrível, será uma angústia terrível. Então, eu não quero isso para vocês, então que vocês se arrependam. Eu oro para que vocês, então, tenham oportunidade, como eu tive, né,
de sair e vir para o campo. Mas eu nunca tive, outra coisa que eu quero falar para vocês, eu nunca tive assim, quando eu voltei para a cidade e eu vi que eu não estava assim no caminho de Deus, né? Vivendo a verdade, eu nunca tentei pregar para alguém. Por quê? Porque eu estava errado. Como é que eu vou pregar para alguém se eu estou errado? Então, eu não consigo fazer isso. Eu só consigo falar de Deus e pregar se eu tiver em Cristo, se eu tiver na verdade. Então, é muito sério o que vocês estão fazendo, porque vocês estão se dizendo estar na verdade, vocês estão fazendo como os líderes de Israel fizeram, né? Então, é só você olhar a história e ver como é que eles sofreram. Então, oro para que vocês mudem. Então, essa é a mensagem. E se você pudesse deixar uma mensagem para um irmão adventista que acredita estar cumprindo a palavra de Deus, cumprindo o desejo de Deus, né? Dentro da igreja, seguindo costumes que são contrários, o que a própria profetiza que eles professaram na hora do batismo, como uma das doutrinas, ela diz para fazer, e eles não seguem. O que você diria para um irmãozinho adventista, que muitas vezes, na sua inocência, a gente sabe disso, né? Tem muita gente inocente que faz aquilo que o coração diz, aparenta ser correto, aliás, são instruídos por líderes que não orientam da forma coerente, segundo a própria instrução deixada. O que você diria para esse irmãozinho? Qual é o conselho que você deixa para ele? Eu queria deixar o conselho da lei e do testemunho, né? Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, você não pode confiar nos homens, você precisa ter uma experiência sua, direta com Deus, porque o que está em jogo aqui é a sua salvação. Então, quando chegar lá no final e você ver que foi enganado e que está perdido, não vai adiantar você botar a culpa no pastor. Então, você precisa ter uma experiência pessoal com Cristo, né? E o céu está esperando você. Eu acredito que Jesus já fez tudo que ele tinha que fazer para voltar a esse mundo. Então, o céu está lá agora vendo essa nossa entrevista, e ele está lá como a gente ficava, né? Eu ficava, porque eu não assisto mais televisão assim, aberta, e nem futebol, mas eu lembro que nos jogos, nas Olimpíadas, eu ficava ali, sabe, na frente da televisão, com todo mundo ali torcendo e vibrando, e eu acredito que o céu está lá assim, olhando para a gente aqui na Terra, porque nós somos espetáculo aos anjos, né, e aos homens. Então, o céu está lá, apreensivo. Os anjos estão se segurando para não vir à Terra. Eu creio que eles estão como quando Cristo foi crucificado, né, que eles queriam ter ido lá, tirado Jesus da cruz. Então, eu acredito que eles estão lá assim, ó. Poxa, eu quero ir lá pegar o Pablo, eu quero ir lá pegar, né, as pessoas, o Wagner. Eu quero ir lá pegar o Tiago, eu quero pegar a Neuci, eu quero pegar vocês, eu quero salvar vocês. Então, o céu está lá esperando, né? Uma entrega total e plena. E quando você se entregar assim para Deus, meu querido irmão, como eu fiz, por isso que Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e eu glorifico a Deus porque eu também posso dizer isso para vocês, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, porque eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo algo que a Bíblia fala que o coração não viu, que nunca sentiu, né? Que o olho não viu, que o coração nunca sentiu. É isso que é a graça, é isso que é a salvação, é isso que é o evangelho verdadeiro, é isso que ele causa na gente. Então, meu querido, que você tenha oportunidade, que você queira viver isso, que você pesquise, busque, porque só vai vir para aquele que buscar. Entendeu? Apesar de Deus estar querendo dar isso para você, esse grande presente da graça, né? Para você sentir algo tão maravilhoso, tão especial, mas ele não pode te obrigar. Então você tem que buscar, você tem que orar, jejuar, passar como eu, às vezes aqui, 10 horas estudando e orando, né? Às vezes passar a noite toda lendo a Bíblia, passar às vezes horas de oração, fazer jejum, e aí você vai ver que Deus ele vai dar para você isso que ele está dando para mim, essa graça, né? Apesar de estar numa casa aqui ruim e sem o conforto e os privilégios desse mundo, eu me sinto como se estivesse no céu, né? Então,
que você também sinta isso, que você possa provar desse sentimento mais maravilhoso que qualquer coisa que a gente já sentiu, que a gente possa sentir aqui nesse mundo. Amém, irmão Pablo. Eu te agradeço por essa entrevista, tá? Acredito que ficou muito claro aqui o comprometimento que tu tem com a tua fé. E a gente aqui, se está certo ou errado, eu poderia te indagar, te perguntar qualquer coisa aqui, mas não é a intenção. Eu falei que eu ia te dar a oportunidade de fala e você teve. Não te interrompi, não te questionei com relação ao que tu crê. Não é essa a questão. Uma coisa eu posso dizer para ti, exatamente o que você falou com relação à liderança, eu quero deixar aqui para que todos os irmãos pensem nisso. Se você faz uma coisa de bom grado a Deus, colocando o seu entendimento, a sua fé e a sua disposição em atender o chamado, faça bem feito. A gente pode reclamar de muita coisa, você pode questionar se a atitude do Pablo foi correta, se não foi, você pode questionar qualquer coisa. Agora, tu não pode questionar que nem ele falou. Isso ninguém vai poder questionar dele, que ele não colocou em prática a crença dele. Se ele está lá retirado hoje, Amém. Se ele está lá retirado hoje, é porque ele acredita fielmente. E essa é a questão que qualquer adventista precisava colocar o dedinho na moleira. O que você está fazendo? Está indo só na igreja por ir, porque a música é bonita, levantando as suas mãos? Eu já falei em muitos vídeos aqui e repito, Deus fala pra gente: eu estou cansado das tuas mãos levantadas, dos teus lábios que se aproximam de mim, mas o teu coração está distante de mim. Então, em qualquer aspecto da sua vida, o que Deus pede para nós é que a gente cumpra amar a Ele de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Você tem colocado todo o seu entendimento à disposição do Senhor? Então, você pode reclamar de qualquer coisa, você pode chamar o Pablo de qualquer coisa, cada um entende. O que você entende sobre a minha pessoa e sobre a pessoa do Pablo não compete a ele nem a mim, compete a você. Agora, ninguém vai poder reclamar de que ele não foi fiel àquilo que ele acredita. Você está entendendo? Glória a Deus. E eu não estou com isso aqui dizendo que eu concordo com ele. Não é essa a questão. Porque não é isso que está em questão aqui. A questão é a fé. E tu pode ter certeza de uma coisa, Pablo. Deus reconhece a tua fé. Eu acredito nisso. Deus reconhece a tua fé e o quão distante tu chegou para manter aquilo que tu acredita sem ser hipócrita. Esse é o principal. Entre tudo que a gente faz aqui, é não ser hipócrita, entendeu? Então, eu te parabenizo por isso, né? Eu te agradeço pela tua disposição de vir falar aqui, ok? Eu acredito que esse vídeo vai ganhar muita repercussão, as pessoas vão conhecer como é que tá o Pablo hoje. E aqui no particular, você tem meu WhatsApp, né? A gente vai conversar, eu vou trocar umas ideias contigo, ok? Que a gente possa estreitar aí nosso laço aí de conversa. Eu quero te dizer que tu te mantenha firme nos teus propósitos, que Deus esteja contigo, te acompanhando em qualquer decisão que tu venha a tomar, principalmente te protegendo. E se você estiver de bem contigo mesmo, né, que isso seja entre você e Deus, ok? Que Deus venha iluminar, corrigir o que precisa ser corrigido, né, e guiar os teus caminhos. Amém, obrigado, Wagner. Te desejo mesmo também que você seja guiado por Deus também. É por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito em Ellen White. Eu não sou falso adventista, eu sou adventista nominal. Eu sou verdadeiro. Isso é ser adventista verdadeiro, é você seguir. Se você não acredita em Ellen White, para de ir na igreja adventista. Esses templos aí não são seus, não é do engano. Não podem ficar chateados de eu ir nas igrejas e filmar as coisas erradas, porque esse é o local de Deus. Os falsos adventistas dominaram, expulsaram a gente, bateram na gente, eles dominaram a igreja, tiraram os nossos recursos. Tudo isso é de Deus.
Tudo isso é dele, é do povo de Deus, não é seu, falso adventista, não é seu adventista nominal. Sai daí,